Você já tentou lembrar de algo e sentiu sua própria mente lutar contra você? Uma dor aguda atrás dos olhos, uma névoa súbita que engole um nome, um rosto, um lugar. Como se a memória não estivesse perdida, mas sim proibida. Hoje, você vai entender o porquê. Hoje vamos falar sobre um lugar que se apaga da história e sobre as únicas pessoas que não conseguem esquecê-lo, porque seus corpos são as bússolas que ainda apontam para o vazio que ele deixou para trás. O documento que eu tenho em mãos nunca deveria ter saído da escuridão. Ele tem um cheiro denso de poeira e medo, de papel envelhecido e de um sigilo que apodreceu com o tempo. E ele conta a história de uma arma que não destrói cidades, mas as apaga da sua memória. A pergunta que este arquivo não responde, a pergunta que me manteve acordado por noites, é: quantas cidades já foram apagadas antes desta? Eles o chamavam de Arquivo 734. Eu o chamo de testamento. O testamento de um projeto nascido nos porões úmidos e sem janelas da Guerra Fria. Um projeto com um nome quase poético para um pesadelo. Projeto Caleidoscópio. Eles acharam que o tempo, com sua indiferença, apagaria as marcas, que o sigilo seria uma fortaleza eterna. Mal sabiam que algumas cicatrizes só ficam mais profundas com o passar dos anos, invisíveis, mas sempre presentes. O arquivo fala de duas anomalias interligadas, como uma presa e seu predador. A primeira, um punhado de crianças, órfãs, esquecidas, crianças que a sociedade já tinha descartado, vivendo nas margens cinzentas do mundo. Elas não tinham nada, nenhuma voz, nenhuma posse, exceto um dom terrível. Uma doença para os médicos da época. Uma compulsão neurológica sem precedentes. Imagine isso por um instante. Acordar todo dia com um zumbido baixo e persistente na base do crânio, uma vibração que só você pode ouvir. Uma força invisível que puxa sua alma, não para o norte magnético, mas para um ponto cego no mapa, um borrão geográfico, uma saudade agonizante, uma nostalgia profunda e dolorosa de um lugar que você nunca conheceu. Essa era a vida delas, um tormento silencioso e diário. A segunda anomalia era o destino dessa atração, o lugar para onde todas as agulhas de suas almas apontavam, uma cidade que, no papel, não existia, uma cidade que se recusava a ser lembrada. O arquivo a chama, com sua frieza burocrática, de zona de contenção mnésica. Mas os poucos pesquisadores que ousaram escrever nas margens do relatório, com as mãos trêmulas e a sanidade se esvaindo, eles a chamavam de névoa perpétua. No início dos anos 60, agentes do governo investigando anomalias magnéticas em território nacional encontraram um vale inteiro que parecia fundamentalmente errado. Mapas se mostravam inúteis, as linhas topográficas pareciam se contorcer e se alterar. Bússolas enlouqueciam, girando sem parar como se o próprio conceito de direção tivesse sido revogado naquele bolsão de terra. As equipes que entravam saíam horas depois com lapsos de memória inexplicáveis, sentindo apenas um vazio, um tempo perdido e um cheiro estranho impregnado em suas roupas. Um cheiro de ozônio como o ar depois de uma tempestade de raios, misturado com o aroma de folhas molhadas e apodrecidas. Eles, então, enviaram um único agente, um homem chamado Fisher, com uma câmera e um gravador de rolo. Uma missão de reconhecimento solitária. O que voltou foi uma fita de áudio de 4 horas, uma fita quase toda preenchida por um silêncio pesado e opressor, exceto por um trecho de 12 minutos. Nele, Fisher descreve uma cidade perfeitamente normal, com casas de madeira, uma praça central com um coreto enferrujado, um parquinho com balanços que se moviam lentamente, mesmo sem vento. Mas sua voz, você pode ouvir a confusão, a hesitação, como se ele estivesse descrevendo um sonho enquanto ainda dorme, as palavras lutando para se formar. As fotos que ele tirou, todas as 36 poses do rolo, se revelaram como um véu branco e superexposto, uma luz leitosa que parecia ter devorado as imagens. A cidade existia, mas era como se a própria luz e o próprio som se recusassem a registrar sua presença. Você conseguiria entrar num lugar que a própria realidade tenta esquecer? A última coisa que se ouve na fita é a voz de Fisher,
num sussurro aterrorizado quase inaudível sob a estática. Eu não sei como voltar. A rua atrás de mim, ela não estava aqui há 1 minuto. O projeto Caleidoscópio foi criado para entender esse fenômeno. Em laboratórios subterrâneos, eles dissecaram os relatórios e descobriram a verdade horrível, a verdade que deu início a tudo. Névoa perpétua era uma anomalia antimemética. Ela não estava apenas escondida ou isolada. Ela, ativamente, se apagava da mente humana. Os cientistas no arquivo descrevem os sintomas em voluntários, prisioneiros, na verdade, enviados para a fronteira da cidade. Tentar lembrar o nome de uma rua que eles acabaram de ver causava enxaquecas violentas e paralisantes. Tentar visualizar o rosto de um dos poucos moradores que eles avistaram de longe resultava em sangramentos nasais espontâneos. Era uma defesa. A cidade não queria ser conhecida. Ela se protegia, causando dor física e neurológica a quem ousasse se lembrar. O mais cruel, porém, era o efeito em quem saía de lá. As memórias se desfaziam como fumaça ao vento. Primeiros detalhes: a cor de uma porta, o número de janelas de uma casa. Depois os eventos, as conversas, as sensações. E, por fim, a própria consciência de ter estado lá. Restava apenas uma sensação de perda, um buraco na alma, uma tristeza sem nome. Um pesquisador, um Dr. Albright, escreveu na margem de seu relatório, com a letra trêmula e quase ilegível: Deus nos ajude. Não estamos estudando um lugar. Estamos estudando uma entidade que se disfarça de cidade. Mas o governo não viu uma entidade. Viu uma arma. Uma prisão perfeita da qual ninguém poderia escapar, pois esqueceriam da própria fuga. Um campo de batalha que o inimigo esqueceria que existiu, uma vitória silenciosa e absoluta. Eles só precisavam de uma chave para controlar esse poder. E a chave, eles acreditavam, estava no sofrimento de algumas crianças. Em 1968, eles começaram a coletar as crianças. Elas vinham de orfanatos estaduais, de lares desfeitos, de famílias pobres que as venderam por uma miséria. Eram as que ninguém sentiria falta, as que já haviam sido apagadas pela sociedade. Os relatórios as descrevem com uma frieza de gelar o sangue. Não eram mais crianças com nomes e sonhos, eram bioindicadores, ressonadores geográficos, ferramentas vivas. Você consegue imaginar o terror? Ser levado de tudo que você conhece, por homens de terno com olhos vazios, para um lugar que parece um hospital, mas que não tem cheiro de remédio, e sim de nada. Um silêncio opressor e estéril. Eles diziam que iam curar a dor de cabeça delas, a saudade crônica que sentiam. Mas a verdade é que eles não queriam curar a conexão. Eles queriam transformá-la num lixo. Eles queriam segurar a coleira daquelas almas infantis e apontá-las para o coração do monstro. O dia D do projeto Caleidoscópio chegou numa manhã de outono de 1971. O ar estava frio e carregado de eletricidade estática. Um céu de um cinza profundo e pesado. Eles levaram 7 crianças, as mais sensíveis, até a fronteira de névoa perpétua. A hipótese deles era um monumento à arrogância científica e seria fatal. Eles acreditavam que a conexão psíquica das crianças poderia ancorar a cidade na realidade, que elas seriam como faróis de carne e osso, permitindo que os cientistas finalmente mapeassem e controlassem o efeito antimemético. Eles equiparam as crianças com fones de ouvido enormes, transmitindo um ruído branco para, supostamente, focar suas habilidades. Um dos últimos registros de áudio é do cientista-chefe de campo, falando com a torre de controle. Sua voz, normalmente calma e professoral, está tensa, frágil. Ele diz: os indicadores estão agitados. A menina, sujeito 7, ela está chorando. Diz que a casa está com fome. O que você faria se ouvisse isso? Você abortaria a missão, ouviria o aviso primal de uma criança aterrorizada, ou dobraria a aposta em nome da ciência e do poder? A resposta do controle foi de uma clareza terrível, uma voz anônima selando o destino de todos. A fome é só uma variável. Prossigam com o protocolo. No momento em que as 7 crianças cruzaram a fronteira invisível da cidade, o inferno rompeu.
A hipótese estava catastroficamente errada. Elas não eram âncoras, eram amplificadores. O arquivo chama o evento de ressonância catastrófica. As crianças, agindo como um coro psíquico em vez de estabilizarem a cidade, amplificaram sua propriedade antimemética 1000 vezes. A cidade não estava mais apenas se defendendo passivamente, ela estava atacando a própria realidade. Os relatos dos poucos sobreviventes que estavam na fronteira são desconexos, fragmentos de um pesadelo. Eles falam de verem os prédios da cidade piscarem, vibrando dentro e fora da existência, de verem seus colegas pesquisadores olharem para seus próprios braços e esquecerem para que serviam, uma confusão terminal tomando conta de suas mentes. A memória não estava sendo apagada. Estava sendo ativamente, violentamente devorada. A última transmissão do cientista-chefe de dentro da cidade não foi um grito de dor ou medo. Foi uma pergunta, dita com uma calma assustadora e infantil. Quem sou eu? Depois, silêncio. Um silêncio absoluto que engoliu a cidade, os pesquisadores e 5 das 7 crianças. O encobrimento foi imediato e brutal. A área foi declarada zona de contaminação química de um acidente militar. Uma cortina de fumaça para esconder um buraco na realidade. Cercas de arame farpado foram erguidas com placas de perigo de morte. Registros foram queimados em incineradores noturnos. O projeto Caleidoscópio nunca existiu, e as 2 crianças que a equipe de resgate conseguiu agarrar e puxar para fora no último segundo, os 2 únicos sobreviventes que estavam mais perto da fronteira, eles se tornaram fantasmas. Passaram o resto de suas vidas em instituições psiquiátricas, diagnosticados com esquizofrenia aguda e amnésia dissociativa. Eles não conseguiam formar novas memórias, mas também não conseguiam esquecer o puxão, a atração fantasma. Agora adultos, eles passam os dias sentados em seus quartos brancos, sempre virados na mesma direção, como plantas buscando uma luz que não existe mais, apontando para uma cicatriz na terra que ninguém mais se lembra. Eles são os memoriais vivos de uma tragédia que foi apagada da história. A parte mais cruel, nos seus raros momentos de lucidez, eles não falam da cidade ou dos cientistas. Eles sussurram os nomes das outras 5 crianças, as que ficaram para trás, eternamente perdidas em névoa perpétua. Este arquivo termina aqui, com uma lista de nomes riscados, relatórios incompletos e um mapa com um buraco no meio. Mas a história, eu não acho que ela tenha terminado. O horror de névoa perpétua não era o lugar. Era a ideia. A ideia de que um lugar, uma pessoa, uma dor, pode ser tão grande, tão terrível, que a própria realidade prefere esquecer, prefere criar uma cicatriz a ter que conviver com a ferida aberta. O relatório sugere, em suas notas finais censuradas, que o efeito não foi contido, que a ressonância pode ter plantado sementes, esporos de esquecimento, pequenos pontos cegos na nossa memória coletiva. Pense nisso. Quantas vezes você já entrou num cômodo e esqueceu completamente o que ia fazer? Quantas vezes teve a sensação de que falta algo, alguém na sua vida, mas não sabe o quê? A porta para a névoa perpétua nunca foi realmente fechada. Ela apenas aprendeu a se disfarçar de esquecimento. A pergunta que este arquivo me deixou, e que agora eu deixo para você, é: qual memória sua já foi a primeira a ser apagada?